Oi, gente. Meu nome é Andriele. Meu nome é Juliana. Estamos aqui para deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 15, versículo 15, onde fala: Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Por meio desse versículo, Jesus ele está nos falando, né? Que ele não nos considera mais servos, não nos considera mais escravos, porque a relação de senhor com o escravo não é uma relação de intimidade, não é uma relação muito próxima, né? É só aquela relação de convivência. Mas Jesus fala: agora eu considero vocês filhos, porque eu contei para vocês tudo o que o meu pai me disse. Ou seja, Jesus está falando, né? Agora vocês são meus amigos, porque eu tenho intimidade com vocês. Eu estou me revelando a vocês. Tudo aquilo que o pai revelou a mim, hoje eu passo para vocês, né? E o Senhor ele nos mostra por meio desse versículo que é possível a gente ter uma vida de intimidade com Ele, né? Não só ter aquela questão de servir a Ele, né? Não só de ir na igreja, ler a palavra, orar, assim, rotineiramente, mas o Senhor quer que a gente venha mergulhar, né? Num relacionamento de mais intimidade e profundidade com Ele, porque Ele não nos considera servos, Ele nos considera amigos. É verdade, e como é bom a gente ter um amigo com quem a gente possa se abrir, né? É verdade. Contar nossas confidências, contar o que se passa com a nossa vida, aquela pessoa que a gente pode contar, né? E é isso que o Senhor nos chama, né? Através desse versículo, né? Pra intimidade, pra gente venha ter uma vida, assim, de mais entrega dele, como a Juliana falou, né? Pra que a gente conte a nossa vida, conte as nossas tristezas, né? As nossas angústias, o que tem se tornado pesado, né? O que tem sido um fardo pra que a gente não tenha conseguido carregar, né? Isso que a gente faz quando nós temos intimidade com o Senhor, né? Isso desabafa, e isso é maravilhoso, né? É verdade. E até quando a gente começa a ter uma visão de Deus como amigo, até a nossa oração muda, né? Porque quando a gente vê Deus só como Senhor, a gente tenta orar assim o mais certinho possível, né? O mais perfeito possível. Mas quando a gente começa a ter uma relação de amizade com Deus, de intimidade com Deus, a gente chega assim e fala, conversa normal, como se estivesse conversando com um amigo, né? Teve momentos em que eu tava assim mal e eu não sabia nem como começar uma oração, né? E aí eu creio que o próprio Espírito Santo me lembrava: filha, não precisa seguir um roteiro para iniciar uma oração. Eu tô aqui, é só começar a falar que eu tô aqui. Aí eu lembro que eu dizia: Senhor, vem aqui um minutinho, a gente precisa conversar. Eu falava assim, e aí começava a desabafar, assim, do mesmo jeito que eu tô falando aqui. Eu começava: Senhor, hoje aconteceu isso, eu tô triste por causa disso, e começava a desabafar. E em meio ao desabafo, em meio à oração, o Senhor consolava o meu coração, né? O Senhor vinha com palavras de consolo. E o melhor de ter Deus como amigo é que Ele sempre vai te dar o melhor conselho. Sempre Ele vai te dar a melhor opção, Ele vai te mostrar o melhor caminho pra gente trilhar. É verdade. E ali no livro de Gênesis, no início, né, quando tudo foi criado, a palavra diz que no final da tarde Deus sempre ia até Abraão, até Adão e Eva para conversar com eles, né? É verdade. E a gente sabe, né, Deus, ele contemplava, né? Ele sabia o que eles tinham feito, o que eles tinham feito aquele dia, se eles tinham plantado flor ou não, se eles tinham feito ou deixado de fazer. Mas ele ia lá para conversar com eles, né? E assim a gente, né? Ele quer que a gente tire esse tempinho para que a gente venha conversar com ele, pra gente ver ele como de fato como um amigo, que a gente abra o nosso coração, como eu havia dito antes, né? A gente fale com ele mesmo, né? Eu olhei um filme, eu indico a todos, até inclusive passou esses dias acho que na sessão da tarde, se não me engano. O nome do filme é A Cabana. E aí eu lembro que no filme tá Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo e um rapaz conversando, jantando, né? Eles estavam jantando. E aí eles começam a perguntar para aquele rapaz: como é que tá o fulano? Como é que tá a fulana? E aí ele começa a contar. Aí tem um momento que ele para e olha para Deus, né, no filme, e pergunta: mas se vocês sabem de tudo, se vocês são o que vocês são, e vocês sabem tudo que eu falei antes mesmo de eu falar, por que vocês perguntam?
E aí, se eu não me engano, o Espírito Santo, né, vai falar assim, é porque a gente gosta de ver a sua vida pelos seus olhos, pela sua perspectiva. E eu acho isso muito interessante, né? Deus, ele sabe de tudo, ele contempla tudo, mas ele ama ouvir a nossa história pelo nosso jeito de contar, né? Pela nossa vista. É isso aí. E eu acho que essa é a mensagem que o Senhor quer passar para nós hoje, né? Que o quão bom é ter Ele como amigo. E como isso é simples, né? Não precisa ter todo um roteiro, assim, né? Deus, ele é um Deus simples, não é um Deus, assim, de muita complicação, né, de fazer muito roteiro. Deus é maravilhoso e Ele nos mostra por meio dessa palavra que é simples a gente ter intimidade com Ele e que Ele deseja, assim, Ele também quer que a gente venha desejar a ter mais intimidade, mais amizade com Ele, né? Que quanto mais íntima a gente é de uma pessoa, mais aquela pessoa também... Não é só... quando nós nos entregamos a Deus, ele também se entrega a nós de uma certa forma, né? Porque Ele também tem coisas pra nos revelar, né? E Ele só vai revelar se nós formos íntimos dele, né? Não tem como eu chegar numa pessoa que eu nem conheço e contar pra ela algo da minha intimidade, né? Não tem isso, né? É só se eu passar a ser amiga dela, né? Eu e a Juliana, a gente é amiga há 14 anos, então eu chego, às vezes até... teve momentos assim na minha vida que eu era um pouco grossa e a Juliana nunca ficou brava comigo, a gente nunca brigou, gente. 14 anos de amizade, né? Nunca brigamos. Jesus fortalecendo desde o começo. E eu era um pouco assim grossa na minha adolescência. E a Ju nunca ficou brava assim comigo, porque ela me conhecia, já era íntima dela, então ela sabia que era o meu jeito. Mas só acontece isso quando a gente é íntimo. É verdade. Porque realmente, né, se, por exemplo, a gente tem uma mania, por exemplo, né, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, a Ana tem uma mania de me chamar de gordinha, né? Se ela vai chamar uma pessoa que ela não conhece de gordinha, a pessoa não sabe que ela tem essa mania, vai ficar chateada com ela, né, por exemplo. Mas eu já tô acostumada, eu já sei que essa é uma brincadeira, uma mania dela, então eu dou risada na brincadeira, né? Até porque é meio engraçadinho mesmo. Mas se é outra pessoa, né, que não conhece nossas manias, não conhece nossas brincadeiras, vai achar estranho, né? Então que Deus venha... O Espírito Santo venha trabalhar no seu coração e no nosso também, para que a gente venha ser cada vez mais e mais amigo de Deus e dar cada vez mais e mais importância e ênfase ao nosso relacionamento com o Senhor, porque é isso que Ele quer, né? Quanto mais próximos nós estivermos dele, mais semelhante nós seremos a Ele. E que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe aí. Se inscreva no canal. Amém.